essa vida que você tá achando que você tá levando não é aquela que eu planejei pra você. Essa postura de mulher não é a que eu planejei pra você. E lá na minha cidade, as pessoas até me falavam algumas coisas que eu precisava mudar, mas pela arrogância que tinha no meu coração, pelo orgulho camuflado, eu não conseguia mudar. Então eu tive que vir pra um lugar diferente pra ouvir a mesma coisa de pessoas diferentes pra eu conseguir aceitar. Sejam bem-vindos ao nosso episódio do Chave Mestra Podcast. E nós estamos aqui, gente, diretamente da Bienal de São Paulo, o maior evento literário da América Latina. E hoje eu tenho, assim, a grata satisfação de ter aqui uma grande amiga comigo, sendo entrevistada, minha querida Damaris. Aê, um prazer. Damaris, que satisfação enorme, amiga. Satisfação enorme. Olha só, ela é a autora... A Damaris Santos, ela é autora do Mulheres Virtuosas, a jornada inspiradora rumo à plenitude. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Agora com um olhar de quem escreveu o capítulo, Como Deus Resgatou Minha Essência como Mulher. Eu tenho certeza que aqui também traz muito essa essência de plenitude, né, Damaris? Com certeza. Mas eu quero que você comece se apresentando, minha amiga. Fala para nossa audiência, quem é a Damaris Santos? Olá, pessoal, um prazer falar com vocês. Eu sou a Damaris, filha amada de Deus, mulher inteligente, determinada, resiliente, que tem muita coragem. É isso. E muito obediente também. Sou muito obediente àquilo que Deus me conduz, me manda fazer. E estar aqui é realmente o plano dele se concretizando na minha vida. Então, é isso. sou muito grata, muito obrigada pela oportunidade, Rogério. Nossa, eu que fico muito feliz, porque Damaris faz parte de tudo isso, gente. Ela é uma pessoa que contribui de uma maneira ativa para tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Então, você sabe o quanto que eu sou grato e o quanto que eu fico feliz em ter você hoje aqui como nossa entrevistada, amiga. Mas me conta, como foi para você escrever esse livro? Foi uma grata surpresa. Não estava nos meus planos por agora. Eu já tinha começado a escrever um pouco antes, alguns anos atrás, mas parei. Porque eu não tinha o passo a passo de como escrever. Na verdade, eu não sabia o como. E mesmo já podendo proporcionar isso para outras pessoas, o meu projeto estava parado. Até que Deus ele acendeu essa chama mais uma vez e me colocou esse desafio. Só que eu não sabia de fato o que eu escreveria. Então, mesmo participando ali da estrutura que a Chave Mestra oferece, né, da mentoria, eu fui com muita sede para a mentoria, porque eu falei assim, maravilha, Deus, você quer que eu esteja nesse livro, mas o que eu vou escrever? Uhum. Eu não me sentia capaz. Olha. Juro para você. E quando eu estava escrevendo, eu senti realmente Deus colocando essas palavras na minha mente para eu colocar ali no computador, porque tem algo muito profético ali, entendeu? Sim. É algo que eu falei assim, Deus, mas eu vou falar isso mesmo? Isso aqui ainda não aconteceu, não tá com possibilidade nenhuma de acontecer. E você quer que eu coloque num livro que vai ficar eternizado? Exatamente como isso que eu quero. Um ato profético também, né? Totalmente. Exatamente. Porque quando acontecer, Deus vai falar assim, olha lá, eu já tinha dito que ia acontecer. Fantástico, fantástico, muito bom. Mas aqui no livro, você fala como Deus resgatou a sua essência como mulher. Sim. Conta pra gente, como foi esse resgate? Tudo começou quando eu mudei pra Alphaville. Quando Deus me mandou mudar pra Alphaville. Porque você é de onde? Eu sou sul-mato-grossense, sou de Dourados, sim, Mato Grosso do Sul. E você morava lá? Morava lá, vim pra São Paulo só pra participar de um evento, trabalhar, na verdade, nos bastidores de um evento, que eu estava estudando essa área de atuação, então eu vim só para aprender e poder levar para minha cidade os conhecimentos. Sim. Essa era a minha intenção, passar aqui uns 5, 7 dias e voltar. Só que não. Só que não. Essa era a intenção do meu coração. Só que quando eu cheguei aqui, as coisas foram mudando, e de repente Deus falou claramente, muitas coisas, pessoas, situações, eu resisti até o último segundo, até quando ele falou, eu vou cuidar de você e eu vou te sustentar. Até porque, Rogério, eu era professora concursada, então eu tinha estabilidade, eu tinha já um apartamento, né, morava ali, um lugar que meu pai tinha construído pra mim, então já tinha apartamento, era líder do louvor da minha igreja, então tava tudo estruturado, não tinha razão pra conscientemente vir pra Alphaville. Deus fez esse comando. E quando ele veio pra cá... É uma mudança muito grande, né? Precisa de muita coragem, porque
sair da sua cidade, né, onde você tem toda uma base, toda uma estrutura, e de repente se lançar para um desconhecido, mas debaixo de uma promessa existe uma coragem que vem dele, né? Que vem de Deus, literalmente, né? Mas sabe o que é interessante? Eu não sabia qual que era a promessa. Sim. A ordem era, vai pra Alphaville, mas a minha dúvida, o meu questionamento era, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Entende? E aí, como Deus começou a me colocar com pessoas estratégicas, lugares estratégicos, pra falar assim, olha, essa vida que você tá achando que você tá levando, não é aquela que eu planejei pra você. Essa postura de mulher não é a que eu planejei pra você. E lá na minha cidade, as pessoas até me falavam algumas coisas que eu precisava mudar. Mas pela arrogância que tinha no meu coração, pelo orgulho camuflado, eu não conseguia mudar. Então eu tive que vir para um lugar diferente para ouvir a mesma coisa de pessoas diferentes para eu conseguir aceitar. Olha só, cara. Entende? Ou seja, foi um lugar aonde Deus pôde te levar para um tratamento, né? Para dizer assim, vamos aqui, agora eu vou mostrar para você a sua essência. Isso. Eu Muito tinha os papéis totalmente trocados, né? Eu ridicularizava a mulher que cuida do lar, que fica só em casa, achava que a mulher tinha que trabalhar. Eu, de certa forma, competia com os homens. Eu queria mostrar que eu era tão forte quanto, tão poderosa quanto. Eu era muito autossuficiente. Não precisava de nada, de ninguém, sabe? Uhum. Quer pagar uma coisa pra mim? Não preciso, eu tenho dinheiro. Sim. Era nesse nível de arrogância, entende? E isso pesa, né? Durante um tempo você até consegue, mas prolongar isso leva a um sofrimento, né? E o pior é o seguinte, se eu cumpro o papel do homem e da mulher no relacionamento, não tem espaço para o homem entrar. Não tem espaço para ninguém. É por isso que toda a vida eu nunca tive um namorado. Eu tive um namorado depois dos 30 anos de idade. Olha. Por quê? Porque eu não dava abertura. Uhum. Se o papel do homem é prover, cuidar, e eu não me deixava ser cuidada, quem que é que ele tá no relacionamento comigo? E eu só fui entender isso quando eu vim pra Alphaville. Olha só. Foi um despertar muito grande, né? E aí, esse resgate da essência, ele precisou acontecer. Qual foi o caminho que você percorreu? E você cita aqui no seu capítulo como sendo, assim, alguns passos que você poderia dar, até para servir de uma orientação, de uma inspiração para as pessoas que vão ler o livro Mulheres Virtuosas, a jornada inspiradora rumo à plenitude. E todos nós estamos trilhando essa jornada, mas muitas vezes as pessoas se veem sem saber dar os próximos passos dentro da jornada. Primeiro passo que mudou a minha vida da água para o vinho foi entrar numa jornada de autoconhecimento. Desenvolvimento humano começou a revelar tudo isso que eu falei para você. Hoje, falar que eu era arrogante, que eu tinha orgulho, hoje eu consigo. Antigamente, mas nunca que eu ia admitir isso. Sim. Porque eu não enxergava, porque eu não tinha esse autoconhecimento. Então eu precisei entrar na jornada de autodesenvolvimento. Então fiz cursos, imersões, treinamentos, livros, pessoas. Então o primeiro passo que eu diria comece com o que você pode. Para mim, as imersões, treinamentos aí de 2, 3, 4 dias são um ótimo caminho para você já ter esse grande impacto. Não posso participar. Começa com um livro. Começa a, pelo menos, seguir. O meu primeiro passo, na verdade, antes mesmo de Alphaville, foi seguir as pessoas que estavam falando sobre isso. De lá mesmo, já acompanhava e absorvia conteúdo. Eu nem sabia que era desenvolvimento pessoal, mas eu seguia o pessoal, as pessoas, e via, peraí, o que essa pessoa tá fazendo é diferente. Sim. Eu quero desfrutar um pouco dessa vida também. Então eu comecei a mudar as pessoas que eu ouvia, comecei a me encher desse conteúdo, tanto que eu vim pra cá, foi através dessas pessoas. Então, pessoas com imersões, treinamentos e estar envolvido no ambiente, né, que te proporcione essas fichas que caem. Né? E é interessante que a gente tem falado muito, Damaris, que ninguém vence sozinho, né? E aí você vê o papel importante que é se conectar com as pessoas. E Alphaville, né, São Paulo em geral, proporciona isso de uma maneira até mais acentuada do que em outros lugares, né? Sim. Não é que você não consiga se conectar e ter acesso a um network eficaz em qualquer lugar. Mas não é porque você não está em São Paulo que você vai pensar assim, aqui eu não tenho isso. Não, você tem, certamente. Você pode sair de uma bolha e pode procurar, sim, pessoas que você pode se conectar, que vão, com certeza, te levar para um outro patamar. Mas a gente está falando que aqui é mais acelerado.
Aqui tem uma aceleração, um fluxo muito interessante, né? E eu tenho certeza que nessa jornada você precisou também se inspirar em algumas pessoas, né? Sim. Quem foi, assim, para você, uma grande inspiração, tanto na Bíblia quanto nessa jornada de desenvolvimento pessoal, que passa pelo trabalho com a inteligência espiritual também, que eu sei que você também é muito posicionada nessa área. Mas quem são as suas inspirações, assim? Eu comecei, principalmente, pelo Paulo Vieira, que foi o Método CIS, que foi onde teve uma virada muito grande na minha vida. Mas aí eu Paulo é demais, tem um conteúdo lindo, maravilhoso e muito profundo, né? O Paulo, a Camila, tem uma turma muito boa. E aí eu comecei a perceber que eu tava seguindo muito essa linha mais masculina. Então eu comecei a olhar mais para as mulheres. Olha, então, já dentro disso... Isso. Então, bacana. Camila Vieira é uma referência para mim. Referência. Carol Marçal é um exemplo de mãe. Bacana. A própria Júlia Vieira. Olha, sim. Apesar de ser muito mais nova do que eu, mas ela, quando eu vi ela falando pela primeira vez, ela tinha uns 17 anos, eu falo assim, eu quero que os meus filhos tenham essa determinação. Eu quero proporcionar isso para os meus filhos. Então, isso é uma inspiração para mim, porque se eu vejo filhos hoje bem posicionados, que sabem a sua identidade, que sabem sobre esse conteúdo de desenvolvimento humano, isso me dá esperança para eu também ter os meus filhos, que teve uma época da minha vida que eu não tinha esse desejo. É porque a Bíblia mesmo fala, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, né? Sim. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. E é exatamente o que acontece ali, né? A gente sabe que é um lar que vive o desenvolvimento pessoal, né? Sim. E aí tem agora um pouco mais masculino, mais no mundo cristão, que é referência para mim, é o próprio Luciano Subirá, que também tem esse exemplo de família. Sim. Então eu olho para a pessoa não só para o que ela prega, mas para a família, pelo resultado que ela tem. Muito bom, muito bom, muito bom. E voltando ao livro, Damaris, fala uma coisa. Toda uma jornada sendo construída, você fala aqui, né? Está no lugar certo, que foi Alphaville, as pessoas certas, você cita isso aqui. Mas um tópico muito importante também, que é estar fazendo as coisas certas. Como é que você aborda essa parte? Sério, eu posso estar, por exemplo, nessa feira. Tem milhares de pessoas passando aqui. Mas tem gente que está só passeando. Não está realmente buscando conhecimento, buscando conexões. Então você pode estar no lugar certo, mas você pode estar fazendo a coisa errada. Tem muita gente em Alphaville, que é um lugar maravilhoso, que proporciona, mas está fazendo a coisa errada. Eu, por exemplo, quando eu vim para Alphaville, eu estava nos bastidores. Olha, então, assim, você ficou um tempo primeiro nos bastidores. Era tudo que eu queria. Sim. Era só os bastidores. Eu era lançadora. Então eu estava aqui para ser lançadora de alguém grande. Fala pro pessoal o que é lançador, porque eu sei o que é, mas pode ser que você que tá aí nos assistindo, inclusive, só ressaltando que nós estamos na Bienal do Livro, nós estamos num evento que é o maior evento literário da América Latina e nossos estúdios estão aqui, localizados num principal corredor, certo? Uma passagem maravilhosa, estamos ao lado da Arena Cultural, então vocês vão ver aí gente passando o tempo todo, pessoas se conectando com a gente e faz parte desse ambiente de crescimento. Mas é como você falou, nem todo mundo está nessa atmosfera. Tem gente que está só passeando, mas também tem muita gente que está buscando conteúdo, está buscando coisas de valor que para a sua vida pessoal, profissional, financeira. E aí a gente está aqui exatamente para ser também um agente de transformação. E então, por exemplo, vir aqui e participar de um podcast, fazer essas de autógrafos, é um lugar certo, fazendo a coisa certa pra mim, né? E eu, quando cheguei em Alphaville, eu não estava fazendo a coisa certa. Mais dos bastidores, como lançador. Explica o que é o lançador. O lançador é a pessoa que fica por trás daquela pessoa, do expert que está principalmente nas redes sociais. Então, alguém está lançando um produto, uma mentoria, um curso, e tem alguém por trás, fazendo toda a parte de sites, tráfego pago. Que é de grande importância, né? Porque muita gente que tá aqui falando não sabe nem como funciona esses bastidores. Então, sem essa pessoa também, o negócio não vai. Mas ardia diferente no seu coração, tinha outras coisas. Eu vou dizer, Rogério, que é o que eu queria fazer. Era o que era confortável para mim. E Deus foi muito claro comigo quando falou que ele não queria atrás de uma câmera. Ele queria na frente. Então, quando eu falei que eu me sentia incapaz, de fato, eu lutei muito também para estar aqui, por exemplo, hoje. Nesse lugar de destaque. Que não era o desejo do meu coração,
quando eu vim pra Alphaville. Acredito que eu tinha esse desejo quando criança, era um sonho, Sim. mas Ao longo da da vida vida eu perdi, esqueci e me retraí. E é tanto que essa profissão de lançador, né, de poder impulsionar uma pessoa que tem uma mensagem, era o que eu queria, era o que queimava no meu coração. Até que Deus falou, eu não te fiz pra isso. Você tá no lugar certo, mas tá fazendo a coisa errada. Na hora, eu cancelei todos os contratos que eu tinha. Não contratos, mas eu cancelei todas as parcerias que eu tinha, que eu era lançadora dessas pessoas. Eu falei assim, não é isso que Deus quer de mim, então me perdoa, mas eu preciso obedecer. Então, isso é uma das coisas. Estar no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. Aí o que você começou a fazer? Comecei a ver, então, o que Deus queria que eu fizesse. Como que ele queria que... Então, se é pra estar na frente das câmeras, o que é pra fazer, Deus? E aí eu comecei uma segunda jornada. Pra chegar hoje, aqui, pronta, preparada do jeito que eu estou, foram 3 anos nessa jornada para tentar descobrir qual era o meu propósito. E hoje eu tenho muito, muito claro que é em relação a ajudar, principalmente mulheres, né, a voltar à sua essência feminina. E eu sei que com isso, muitas famílias vão ser reestruturadas. Então o foco principal é ajudar pessoas, né, tanto a se conhecerem, que isso faz toda a diferença nos seus resultados e principalmente levar a pessoa mais perto de Deus. E o que é preciso, Damaris, para encontrar esse propósito? Uma pessoa que está aí em casa, poxa, interessante, me identifico com a Damaris nisso, eu também estou buscando meu propósito. E aí? Por onde ela pode começar? Como é que ela pode descobrir o propósito dela? Eu já vou revelar aqui uma grande chave, que é a parte mais chocante do meu capítulo. Seu propósito, o seu nome tem muito a ver com o seu propósito. Comece por aí. Vá atrás do significado do seu propósito. E quando eu falo que eu vou trabalhar com mulheres, ajudar mulheres para restaurar famílias, é porque o significado de Damaris é esposa. Olha. Caramba. O significado de Damaris é esposa. Nossa. Quando eu descobri isso, quando eu vi isso pela primeira vez, Rogério, sabe qual foi essa minha reação? Eu reclamei. Falei, não é possível. Até porque eu tava com outras 2 amigas e os nomes delas eram assim, princesa, guerreira, sabe? Nomes na minha cabeça. Foi quando eu cheguei. Então, eu falei, por que o meu é esposa? E hoje eu tenho essa clareza. De que Deus, ele tem uma família pra mim e é a minha família que vai ajudar a restaurar as famílias. Enquanto isso, eu vou ajudando como solteira mesmo, né? Mas exatamente. A pessoa... Como mulher. Mas a pessoa, ela pode começar pelo nome dela. Posso afirmar que tem muito a ver com... A gente vê muito isso na Bíblia. Você sabe como é meu nome? Rogério. Rogério significa aquele que conquistou a fama através da lança. Uau! E olha o que eu faço hoje. Quantos livros a gente lança todos os meses? Mais de 20 mil livros todos os meses sendo lançados. Olha só que interessante. Quando você falou, eu fiquei pensando. Meu Deus. Primeiro ponto. Olha pro seu nome que já vai te dar... O nome já tá ali. Já traz uma base para você descobrir esse seu propósito, né? E a segunda coisa é você ver ali... tem que se conectar com Deus. Eu acredito... Às vezes... tudo bem? Eu vejo né, por ser guiada por Deus, por ter Ele como o meu mentor principal, eu busco nele as respostas. Então eu diria assim, pergunta para Deus o direcionamento, mas Ele já deu muitas pistas. Primeiro, o que você passou na sua infância, na sua adolescência, as suas maiores dificuldades, elas são super conectadas com o seu propósito. Porque eu consigo falar para alguém, ajudar alguém em relação a seus filhos? Não, porque eu não tenho filhos. Mas agora uma mãe que teve uma situação complicada ali no nascimento ou tentou por muito tempo engravidar e conseguiu, ela pode ajudar outras mães que também estão tentando engravidar. Então, olhe para a sua vida. Quais são as maiores dores que você passou? Aquilo que você conseguiu superar. Está muito conectado com o seu propósito de vida. Fantástico, fantástico. Eu acredito muito nisso, que a própria história leva você ao seu propósito, né? A sua própria vida, ela já mostra para você o tempo todo esse propósito. E muitas vezes as pessoas ficam meio que buscando, como se estivesse muito distante, né? Eu estou em busca do meu propósito. Não precisa ir para muito longe, não. Pode ter certeza, né? É mais dentro
do que qualquer coisa que possa acontecer de forma externa, né? Deus, ele pode ajudar, dar uma clareza, mas se você fizer simplesmente isso, olha para o seu nome, olha para a sua vivência, olha para aquilo que você superou e também pede a confirmação de Deus, não, eu acredito que você já está ali com a receita do bolo para conseguir andar tranquilamente e viver o seu propósito. E a humildade para você entra como aí dentro dessa construção toda? É o que possibilita você alcançar novos níveis. Isso tem a ver com a questão de vencer a arrogância que você citou no início do podcast? Eu estou hoje no nível que eu estou, não estou no nível acima, porque tem coisas que eu não sei, correto? Sim. Só que se eu não tiver a humildade para ir atrás, para pedir ajuda, eu não consigo chegar nesse próximo nível. Entendeu? Então, a humildade, ela vai fazer com que, de fato, as pessoas consigam evoluir. Eu preciso da humildade de falar, Rogério, preciso da sua ajuda. Rogério, não sei como fazer isso. Rogério, me indica, me dá um direcionamento. Uhum. Então, enquanto eu não me colocar nessa posição de servo, uma pessoa que não sabe de tudo, eu vou continuar quebrando a cabeça no mesmo lugar. É verdade. E quantas pessoas vivem assim, né? Buscando os seus melhores resultados, mas na realidade não levantam a mão, não pedem ajuda, não procuram ninguém, não se movem. E eu digo muito que o sucesso, e independente do que é sucesso para a pessoa, está exatamente nessa humildade de pedir ajuda. De dizer assim, peraí, eu posso ir além, mas eu preciso de alguém que me dê o norte para que eu possa trilhar meu caminho. Porque o caminho vai ser trilhado por você. Sim. Não tem como. Sim. Você vai trilhar o seu caminho. Sim. A questão debaixo de que orientação? Vou ficar tentando achar caminhos o tempo todo? Ou eu posso realmente me inspirar em alguém? E é isso que você faz no livro, né? Quando você dá esse caminho, 4 passos aqui bem definidos para essa pessoa viver um resgate dessa essência, né? Ela traz exatamente um norte que a pessoa pode trilhar, e se trilhar isso aqui, ela alcança um resultado semelhante ao que você alcançou também. Então, você que está buscando isso, tá aqui. Nós vamos deixar o link também para você na descrição do vídeo, para você poder ter esse contato com o livro Mulheres Virtuosas. É muito importante também. Não, mas uma coisa aqui, ó, que você coloca uma frase, fechando o seu capítulo, que é: o mundo diz algo sobre você. A sua criação diz outra coisa, mas a verdadeira identidade está naquele que lhe formou. Ouça esta voz. Mas como ouvir essa voz? Você precisa de silêncio. Nós estamos conversando aqui. Agora, se eu só falar. Na hora que você vai falar, eu interrompo e peço. E eu falo. E eu não parar para te ouvir, isso é impossível. E Deus, ele já falou. Aonde que tá isso? No livro mais vendido de todos os tempos, que já tá aí há mais de 2000 anos e parece que foi escrito ontem. A própria Bíblia. É uma das principais formas de ouvir Deus falar. Deus, ele fala de diversas formas. Ele fala através de pessoas, através de músicas. Uma criancinha. É isso, estamos na Bienal, exatamente dentro de um evento maravilhoso, contribuindo, trazendo insights preciosos para a vida de quem está nos assistindo, e dentro dessa atmosfera, compartilhando com você também o que a Bíblia diz sobre isso, sobre como você também pode trazer o livro mais vendido do mundo, como a Dama está falando, para perto de você e utilizar isso ao seu favor. A forma mais simples de ouvir a Deus é através da palavra, porque já está escrito, você só precisa ler. Agora, se você lê de uma forma, às vezes, descrente, será que Deus vai falar comigo mesmo? Vou pegar essa Bíblia e ler. Bom, Deus é tão misericordioso que ele pode falar com você mesmo assim. Mas a segunda voz que a gente precisa escutar é a do Espírito Santo. E ele fala principalmente ao nosso coração. Ele fala, às vezes, com voz audível. Até fala, eu ainda nunca tive essa experiência de ouvir audivelmente a voz de Deus. Conheço algumas pessoas que já tiveram, mas também a quantidade de vezes que ele fala assim, de forma audível, comparada com as demais formas, são mínimas. Por quê? Porque ele fala mais no nosso interior, no nosso coração. É verdade. Às vezes o pessoal chama de intuição, né? Mas às vezes é uma voz mais forte e que tá te dando um direcionamento. Assim, por exemplo, não faz aquilo. Não, isso que você tá indo tá errado, vira aqui.
né? Tá tomando decisão, você não sente paz. Eu tenho essa clareza, né? De quando Deus está falando comigo, a paz é um dos determinantes. Sim, maravilha. Damaris, me fala um pouco então da mentoria. O que as pessoas podem esperar dessa mentoria? Como faz para poder acessar essa sua mentoria e viver, de fato, essa jornada de resgate da sua identidade? Perfeito. Deus, ele foi me direcionando para muitos lugares. E hoje, com alegria no meu coração, eu também falo que eu sou especialista comportamental, tenho esse privilégio de poder ajudar as pessoas com as ferramentas que eu primeiramente fui ajudada. Eu não vou falar de algo que eu não conheço. Vou falar primeiro da minha transformação. Lembra quando a gente falou aqui sobre o propósito? Que aquilo que você passou, você vai poder ajudar outras pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. O desenvolvimento humano mudou a minha vida. Primeira decisão foi a de aceitar Jesus e a segunda foi de entrar realmente nesse mundo. Eu queria as ferramentas primeiramente para transformar minha vida. Mas eu percebi que eu não posso ser egoísta e manter isso só pra mim. E tem mais pessoas, assim como eu tava precisando, tem mais pessoas que também precisam desse conteúdo. Então, eu estruturei uma mentoria, chama Jornada da Plenitude. E a gente vai trabalhar não apenas uma área específica, né? Mas a gente vai trabalhar ali o seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual e desenvolvimento profissional também. E como ela faz para participar? Ela pode entrar. Lá no link da minha bio, nós temos um grupo WhatsApp e a segunda turma vai sair agora em setembro. Então ainda dá tempo de participar da segunda turma. Que maravilha, que maravilha. Olha só, gente, nós estamos aqui finalizando o nosso podcast com a Damaris, mas antes eu quero que você, Damaris, deixe um recado para aquela pessoa que está passando por algum desafio, passando por algum problema. Queria que você olhasse bem para a câmera e dissesse assim para essa pessoa, nos olhos dela, um conselho ou um recado que pudesse, de fato, levar essa pessoa para um outro patamar. Coisas que você já utilizou na prática e que fez sentido para você. Fala para ela. Você não está sozinho. Olha para sua vida hoje. Você está 100% satisfeita com ela? Eu acredito que não. Então, eu quero que você traga uma indignação. Foi o primeiro passo que me ajudou a sair da onde eu estava e começar a jornada para entrar numa vida mais plena. Então, o primeiro passo que você precisa fazer, olha para sua vida, está 100% satisfeito com ela? Não, então eu quero te dar uma boa notícia. Tem como mudar. É possível. Você não está condenado. A vida não é eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim, Gabriela. Não, tem espaço para mudança. Eu sou uma prova disso. Tantas pessoas, o Rogério é uma prova disso. Tantas pessoas que estão ao nosso redor mudaram as suas vidas completamente. Se você quiser, tem como, tá? Você não está sozinho. Nós podemos te ajudar, tanto com a minha mentoria, como também esse livro. Esse livro não é apenas para mulheres, é para pessoas que já querem também entrar numa jornada para ter uma vida mais plena. Você não precisa ser feliz apenas no seu trabalho e ser infeliz na sua família. Você não precisa ser sempre feliz na sua família e ser infeliz no seu trabalho. Não. Você pode ser pleno em todas as áreas da sua vida. Então, eu quero te dizer que é possível. Acredite. É possível. E é para você. Maravilha, Damaris. Muito obrigado. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado por essa entrevista. Fico muito feliz. Gente, agora pega isso, anota, tira os insights desse podcast, leva para sua vida, porque eu tenho certeza que sua vida muda quando você coloca em ação. Então vamos avançar. Gente, eu vejo vocês no próximo episódio, tá? Diretamente aqui da Bienal. Obrigado, Damaris. Gratidão, amigo. Gratidão. Estamos juntos. Tamo junto.